Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula número 5, que trata do desenvolvimento do traçado de rodovias na disciplina de noções de projeto de estrada, os técnicos de estradas do IFTI. Essa temática vai ser dividida em duas partes, né? Na parte 1, onde nós vamos ver as etapas que envolvem o estudo do traçado de uma rodovia, o processo de reconhecimento do terreno, que envolve as atividades desse reconhecimento, os fatores que influenciam nesse processo de reconhecimento, uma ideia de como é que funciona a nomenclatura dos acidentes geográficos, né, para entender o relevo, técnicas de reconhecimento de terreno, e aí nós vamos falar, por exemplo, das técnicas de geoprocessamento, que são as mais modernas, e vamos falar então do processo de exploração do terreno. A diferença básica é que o reconhecimento é sobre uma grande área, a exploração é sobre uma faixa de domínio ao longo de uma diretriz, que é o produto do reconhecimento. Depois, uma segunda videoaula, dentro da temática de desenvolvimento de traçado de rodovia, teremos a parte 2, onde nós trataremos das atividades de elaboração do traçado, uma vez que você fez o reconhecimento e exploração do terreno, e o desenvolvimento do próprio traçado em si. Falaremos das técnicas, né, que é onde você vai determinar o traçado conforme o relevo, e das concordâncias entre os alinhamentos horizontal e vertical. Tá certo? Horizontal são as tangentes e curvas horizontais, e verticais são as rampas e curvas verticais. Então, iniciando, nós vamos falar a primeira etapa. A primeira etapa é a etapa do reconhecimento. São aquelas em escalas menores, tipo 1 para 20 mil. Nela, você faz uma visão geral, preliminar, né, expedita, de baixa precisão. E o grande objetivo dessa etapa, né, aqui é um exemplo usando a aerofotogrametria, é você ter uma ideia do terreno, da hidrografia dos rios, do relevo, da ocupação humana, para saber qual é a melhor diretriz a ser traçada, que é o produto dessa etapa. Na segunda etapa, que é a exploração, uma vez que você tem a diretriz, né, o caminho provável da estrada, então você passa ao processo de detalhamento da faixa de domínio ao longo dessa diretriz, usando equipamentos de maior precisão, como estação total e equipamentos de geodésico, aliás, geoprocessamento como drones e vantes, certo? Então a diferença é que essa aqui é numa escala maior, 1 para 20 mil, e essa não, ela é menor, e essa numa escala maior, 1 para 2 mil. Ou seja, aqui é menos detalhado e aqui é mais detalhado. Na terceira etapa, você tem efetivamente o projeto da rodovia, que aqui, uma vez definido o traçado, você parte para a etapa do primeiro do projeto geométrico, onde você vai detalhar o alinhamento horizontal, que é a parte planimétrica, com tangentes e curvas horizontais, e a altimétrica, com rampas e curvas verticais. Também em escalas bem grandes, da ordem de 1 para 2 mil. O processo de reconhecimento, né? Quais são as atividades inerentes ao processo de reconhecimento? Primeiro, você tem que definir os pontos inicial e final da rodovia. Depois, você vai coletar dados da sua região, né, da área que envolve esses pontos de início e fim da rodovia, como mapas, fotos aéreas, imagens de satélites, dados topográficos, socioeconômicos. Né? A maioria desses dados estão prontos nos órgãos, como IBGE, Embrapa, e outras agências governamentais, seja de nível estadual ou municipal, FUNSEI, FUNSEMI, por aí vai. Depois, a atividade inerente, nós temos definição de pontos de passagem obrigatória da rodovia, ou seja, cidades que tem que passar, né? É um exemplo de ponto obrigatório definido pelo projeto, e outro exemplo seria, por exemplo, pontos de obrigação de ordem natural, onde o rio é mais estreito, onde tem boqueirões, né, que são estreitamentos do relevo. Depois você vai coletar informações do terreno nesses pontos obrigatórios, certo? Informações também da hidrografia, não só do terreno, da ocupação urbana. Daí você vai passar a etapa de definição da diretriz geral, que é uma linha menos linear, ela é mais curva, e depois, a partir dela, o subproduto, que são as diretrizes parciais, com alternativas de traçados para a rodovia. Geralmente, aqui a gente fica em torno de 3 alternativas. E aí você passa para a elaboração dos custos preliminares dessas 3 alternativas, de modo a avaliar qual delas seria a mais viável, né, com base nos dados que você coletou nessa etapa de reconhecimento. Tá bom? Então, em seguida, nós temos aqui, ainda falando das atividades relativas à fase de reconhecimento, vamos falar da definição da diretriz final, né? Depois que você seguiu aquelas etapas, então você tem isso aqui, ó.
ponto inicial, ponto final, pontos obrigatórios, tá vendo? Uma ocupação urbana, uma formação de relevo, um estreitamento de rio, um porto. E aí você traça essa linha preta que é a diretriz geral, certo? O ideal era fazer uma linha reta, mas nem sempre isso é possível. E aí, a partir dessa diretriz geral, você traça as linhas tangentes, que seriam as diretrizes parciais, que é o produto final da etapa do reconhecimento. Então, esse aqui é o primeiro produto, e esse aqui é um detalhamento da diretriz geral. Então, atentem para isso. No reconhecimento, teremos esse produto. E aí, nós definimos, em geral, 3 alternativas de alinhamentos como esse aqui. Tá bom? Continuando, os fatores que influenciam na definição, dentro do processo de reconhecimento, desse traçado. Então, vamos lá. A topografia do terreno, ou seja, o relevo é importantíssimo, ele é um dos principais condicionantes de por onde essa diretriz vai passar. A ideia é que a gente siga mais ou menos o caminho natural que já existe, as rodovias vicinais, né? Siga paralelamente aos rios, evite os acidentes geográficos, né? As condições geológicas e geotécnicas da região também são importantes, por quê? Porque vai nos dar uma ideia de onde tem jazidas de materiais de solo bom para fazer a estrada e também onde tem solo de boa capacidade de suporte para suportar a estrada depois de feita, certo? Condições hidrográficas e hidrológicas são importantes porque você tem que tentar minimizar a necessidade de construir infraestrutura de drenagem para tirar a água da chuva que cai sobre a rodovia e também, que são as obras de arte corrente e as obras de artes de maior porte, como pontes, né? Você tem que buscar as passagens de rios mais estreitas, né? Então, essa é a ideia de ter as informações de hidrologia e hidrografia, tá? Hidrologia é chuva, hidrografia são a bacia hidrográfica com seus rios, perenes ou não. Aí você tem outro fator que influencia, que seria a presença de benfeitorias na região. Você tem que estar próximo às suas benfeitorias e aglomerações urbanas, isso é uma tendência natural, que as estradas passem por lá, para que você tenha a viabilização de suprimentos para a construção da estrada e a operação da própria rodovia depois de pronta. Mas tem que se fazer um balanceamento disso com as necessidades de desapropriação de áreas de domínio da rodovia. Okay? Então, em geral, a gente não passa, por exemplo, dentro das cidades, a gente passa na lateral das cidades, onde os terrenos são mais baratos. E aí você mantém o acesso à área urbana, mas a custos economicamente viáveis. Agora nós vamos falar um pouco aqui dos acidentes de relevo, para você entender a nomenclatura que vai aparecer nos projetos, né, quando aparece nos projetos geométricos, né, as informações aqui, por exemplo. Muito disso aqui você já sabe, montanha, um pico isolado, cordilheira são vários picos sucessivos, agora esse aqui talvez seja novidade. O que é a garganta, né? A garganta é o ponto de estreitamento de duas montanhas, que é geralmente um caminho por onde a estrada passa, tá vendo? Né? O que é o espigão? É a ponta de uma montanha que chega na região plana. Aí o que é um planalto e uma planície? Ambos são planos, só que um é elevado e o outro é baixo, ok? O que é uma encosta? Encosta é como se fosse uma ombreira da montanha, tá vendo? Mas ela é diferente de um contraforte, porque a encosta ela chega numa linha de cumeada, tá vendo? Que é a linha que define a bacia hidrográfica. Ao passo que o contraforte ele chega num planalto, tá vendo? Elas são parecidas, são ombreiras, só que uma é cortada e chega num planalto e a outra não, consegue chegar até a cumeada, tá certo? Nós, por exemplo, em construção de estradas, os contrafortes são evitados, porque eles custam muito recurso você cortar isso aqui. O que são os cânions? São essas aberturas íngremes entre planaltos, né? Também tem que ser evitados, tá? Talveg é a parte mais baixa, plana, que segue, né, geralmente o alinhamento dos rios, que é por onde drena, né? Cachoeira, isso aqui todo mundo sabe, né? Tranquilamente. Bacia hidrográfica é a região que parece realmente uma bacia para onde a água verte na hora que chove, né? Quando chove, parte desce pela encosta e parte desce para essa região. Isso é a bacia hidrográfica. O conceito de bacia hidrográfica é importante, pessoal, porque é ele que vai dar uma ideia do volume de água que vai cair na proximidade da chuva, para que você possa, então, dimensionar as infraestruturas de drenagem, como bueiros, passagens molhadas e pontes, tá? E o que é o boqueirão? É um ponto de estreitamento do rio, ok? Aí aqui, pessoal, tem um detalhamento de tudo que a gente falou, todas as definições um por um, que vocês podem ver com calma em tudo que nós mostramos na slide anterior. Agora vamos falar das técnicas de reconhecimento do terreno, né? A primeira delas
é análise de mapa. Por exemplo, isso aqui é um mapa político-administrativo da região de Teresina, que traz o relevo e a hidrografia, certo? Isso aqui, essa parte mais clara, é um relevo mais baixo, essa laranja é um relevo mais escuro e o amarelo é um relevo mais baixo ainda. Então, são de 3 níveis de relevo, tá bom? E essa parte azul que vocês estão vendo é os rios, né? As hidrografias, a drenagem, né? Seja os rios perenes ou talvegues de descidas de água, tá certo? Esses mapas, eles são disponibilizados gratuitamente pelos órgãos governamentais estaduais. Aqui, no caso, se não me engano, foi a SEMAR. Tá? Então, qual é o objetivo desse tipo de mapa? Ele permite uma análise preliminar da diretriz, né? Visando fazer o quê? Permitir que você escolha um caminho que otimize a necessidade de corte e aterro pelo relevo, né? Caminhos mais planos, seguindo geralmente o caminho já existente, ou caminhos de rios, e também minimizando a necessidade de drenagem, né? Drenagem por causa da ação da chuva ou dos rios. Outra técnica é os mapas geomorfológicos. Esse aqui, por exemplo, é um mapa geomorfológico da região de Fortaleza. Tá? Cada cor dessa aqui é um tipo de solo. Por exemplo, aqui ó, são os arenitos. Solos mais arenosos. Tá? Dependendo do tipo de solo, você vai ter uma facilidade ou uma dificuldade de encontrar a jazida, que a principal função desse mapa é lhe dar a ideia disso. Né? O tipo de solo vai lhe dar uma ideia se lá tem jazida de solo bom, por exemplo. Solos lateríticos, né? Se não me engano são esses aqui. Tá? O azul está abaixo, não dá para ver. São solos que oferecem aquilo que nós chamamos de pissarra, material muito bom para fazer estrada. Então, a ideia desse mapa é justamente você identificar, na região que você vai fazer a sua estrada, por onde você tem melhor condição de fazer ela, obtendo solos para fazer material da estrada e também subleitos, que são o local onde a estrada vai ser feita, que tem boa capacidade de suporte, para suportar a estrada depois de pronta. Outra técnica importante de reconhecimento, pessoal, é a visita em campo. Então, como eu disse, muitas vezes a estrada segue uma vicinal já existente. E aí, então, visitar em campo permite ter informações sobre a hidrografia, sobre o tráfego na região, sobre a geologia na região. E como é que eu pego essas informações? Geralmente conversando com o pessoal que mora nessa região, tá? Que a gente comumente chama de mateiros, né? Mas na linguagem que eles entendem. Então, por exemplo, você não vai perguntar para ele onde é que tem solo laterítico, você pergunta onde é que tem pissarra, né? Você não vai perguntar para ele onde é que é o talvegue da bacia hidrográfica, você vai perguntar para ele onde é que tem os rios, tá vendo? Então, a linguagem tem que ser adaptada. Então, a outra informação é a simples observação do terreno, tá? E coleta de informações de flora, fauna, para fins de análise de impacto ambiental, porque hoje em dia os projetos de rodovia têm que prever uma análise de impacto ambiental para mitigar as jazidas que são exploradas e a faixa de domínio que também é transformada em rodovia. Senão não recebe a licença e não faz a obra, junto aos órgãos ambientais. Técnicas de reconhecimento de terreno. Vamos falar de uma técnica que é muito usada hoje em dia, que é as imagens de satélite, tá? Então, são imagens de sensores orbitais, pense câmeras que estão em satélite, que é a plataforma, dentro dele tem uma câmera, o satélite está a muitos quilômetros de altitude, é bem acima das nuvens, orbitando em torno da Terra, e ele tira imagens de altíssima resolução. Resolução, alguns deles, de 50 centímetros, né? E outros com resolução bem mais alta, 100 metros, né? Dependendo de para que o satélite é feito, essas resoluções mudam. E também o tamanho da foto que ele tira, né? Essa largurazinha aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos falar de algumas propriedades aqui, ó. Primeiro, as características de imagem de satélite. Toda imagem de satélite tem uma resolução espacial, temporal, espectral e radiométrica, né? A espacial é a menor pixel, menor tamanhozinho de objeto que você enxerga dentro da imagem. Temporal é a resolução do tempo que você tem uma mesma imagem naquele local, sucessivamente, né? Ele passa num dia e quanto dia depois ele tem uma outra foto daquele local. Espectral seriam as faixas de luz que ele tira foto. Ele tira foto no preto e branco, no colorido, no infravermelho. E radiométrica seria a resolução que vai te dizer como ele pega essa informação e grava ela dentro do banco de dados do satélite, né? Ele pode, isso é dado em bits, certo?
que é a unidade dos computadores. Então, quanto mais bits, mais informações podem ser guardadas, melhor a qualidade da imagem. A gente vai ver isso em detalhe nos slides à frente. As imagens, pessoal, elas têm, no caso de satélites, problemas com cobertura de nuvem. Se passar assim, de mais de 13%, compromete a visão da área urbana aqui, e aí a imagem perde sua utilidade, tá bom? Os satélites, você tem muitos variados tipos de satélite, que você tem que ter um certo planejamento prévio para obter as imagens. Alguns deles são gratuitos, como o Sibers, o Landsat, e outros são pagos, como o RapidEye, né? o Iconos. Né? Geralmente os pagos são aqueles que têm a resolução abaixo de 1 metro. Mas para esse trabalho da estrada aqui, a gente não precisa disso com uma resolução tão alta. Coisa de 10 metros, 15 metros, que são os que o Sibers, que é o satélite brasileiro gratuito, fornece, você já tem uma boa ideia da região. Ok? Essas imagens, elas geralmente não são assim como as do Google, pronta para você olhar, que hoje é uma grande fonte também para lhe ajudar. O Google só tem um problema, o Google Maps, que é a atualização daquela imagem. Você tem que ter cuidado se aquela imagem que você está olhando é atual. E também ela não é bem precisa, não tem uma boa resolução espacial em áreas urbanas. Aliás, em áreas rurais, que é onde você quer fazer a sua estrada. Então, as imagens que você pega dessas plataformas como Sibers, Landsat, elas precisam de um tratamento especial, como ortorretificação, correção de problemas espectrais, para você usar. E aí você não vai fazer isso sozinho, você precisa de alguém da área de geoprocessamento para lhe ajudar a transformar a imagem em algo que você entenda. E aí eu trouxe uma informação para vocês dos custos, né? Custos de resolução de imagens, tá? Hoje em dia, praticado no mercado. Ó. É da ordem de R$330 mil, né? A assinatura anual, certo? Com o consumo de até 0,1 gigabytes, né, de dados de imagem, com resolução da ordem de 0,3 a 0,6 metros, tá bom? Mas existe, como eu disse, as imagens gratuitas, que são, isso aqui é só se você realmente precisar de imagem de alta resolução. Mas na fase de reconhecimento, muito dificilmente você vai precisar disso. Bem, agora vamos aprofundar um pouco mais sobre as duas informações que eu acho que são as mais importantes de quem usa imagens de satélite, que é as resoluções. Né? A espacial é muito simples, é o menor pixel, aqui ó, você pode ver na imagem. Isso fica mais claro quando você pega a mesma imagem com diferentes resoluções espaciais. Então, como é que acontece? Tá vendo? Resolução ruim, né? Tamanho de pixel de 12,8 metros, tá? Essa largurinha aqui, ó. Quando você vai diminuindo para 6.4, 3.2, 1.6, 0.8, até chegar em 0.1, olha como é que a imagem vai ficando mais detalhada. Então, ó, a imagem com 10 centímetros. Só que essas aqui são as gratuitas e essas aqui são as pagas. Esse é o problema. Mas para quem quer fazer projeto de estrada, as gratuitas já vão resolver bem o nosso problema. Porque na etapa de reconhecimento, a gente só quer ter uma ideia geral se é solo, se é vegetação, se é ocupação urbana, onde estão os rios. Tá? E os satélites te dão isso, coisa assim de semana passada. Certo? Isso é resolução espacial. Agora a resolução radiométrica. O que é isso? É a quantidade de bits que o computador que está dentro do satélite lá no espaço usa para armazenar a imagem que a câmera, né, o sensor coleta. Que é uma coisa de tirar a foto. Ele pensa na câmera fotográfica do seu celular, ele tira a foto, ele precisa guardar isso em algum lugar. Né? A memória do seu celular. E essa memória ela ocupa espaço. Que eles chamam de megabytes, né? Gigabytes. Só que o nível mais básico disso, quando você vem descendo, é bits. Tá? Então, aqui nós temos uma comparação ó, da mesma imagem sobre diferentes formas de gravação na memória do computador, digamos assim, dentro do satélite. Então, ó, quanto mais bits você usa, a imagem vai ficando mais detalhada. Você guarda mais tons de cada pixel, entendeu? Ó. Então, por exemplo, você pode guardar até 2048 tons de cores para 1 bit. Tá? Se for 11 bits. Agora o outro extremo, ó, se for 2 bits, tá? For 1 bit, na verdade, que é a menor unidade do computador. 1 bit é só duas opções de gravação, ou preto ou branco, né? De tons de cores, entendeu? Ó? Então é isso, que quando você vai obter a imagem, uma coisa importante é saber isso aqui. Olha, a imagem que eu estou obtendo, qual é a resolução radiométrica? Ele vai dizer lá, 11 bits, 8 bits, geralmente nessa casa aqui, ó.
As imagens são na casa dos 8 bits. Então, são imagens que têm certo nível de variação de tons de cinza ou de tons de colorido que lhe permite ter uma ideia geral daquilo que você vai conseguir visualizar. Muito diferente dessa aqui, ó. Nessa aqui você não consegue identificar muita coisa. Então, é essa a parte importante. Você tem que olhar para isso e entender isso, ó. Quanto mais bits, melhor. Mas também mais pesada a imagem, mais difícil de trabalhar com ela. E se for paga, mais cara. Agora, falando um pouco mais sobre as imagens de satélites, eu trouxe aqui, ó, imagens do Sibers 2, que é um satélite brasileiro, tá? Cooperação Brasil-China. Essa aqui é a Teresina, ela fica aqui a cidade, ó, em 2006. Mas olha que a imagem, ó, tem cobertura de nuvens, tá vendo? Então, dependendo da época que você vai precisar da informação, não vai ajudar, ó. Essa parte mais cinzinha, ocupação urbana, a parte mais verde, ó, vegetação, tá? Aqui outra imagem, que já é de Parnaíba, ó, que já não é do Sibers, é do Landsat 8, tá? Tá vendo? Você consegue também cobertura de nuvem, o mar, vegetação. Então, aqui é uma imagem mais nova, 2018. Mas todos esses satélites têm imagem do ano passado e desse ano também. Tá? Então, a ideia para as propriedades das imagens para fins de reconhecimento, né, você vai trabalhar com resoluções na casa de 10 a 30 metros, a resolução temporal diária, resolução espectral dentro do visível e a resolução radiométrica da ordem de 8 bits. Né? Com isso você consegue bons resultados para fins de reconhecimento de terreno, tá? Mas essas imagens têm de toda sorte que vocês podem imaginar. Continuando falando das imagens de satélite, é importante agora, a gente falou das propriedades básicas, das resoluções das imagens, vamos falar um pouco dos satélites, principalmente o satélite mais acessível para nós, que é o Sibers, né? O Sibers é o satélite sino-brasileiro, quer dizer, ele é chinês e brasileiro, tá? Ele foi lançado a primeira vez lá em 99, foi o Sibers 1, depois veio o 2B, depois veio o 3 e o 4 em dezembro de 2014. E vai vir o 5 aí provavelmente esse ano. Então você tem lá na plataforma, quem gerencia essas imagens no Brasil é o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Lá você tem imagem de todos esses satélites no período de operação deles, né? Por exemplo, o Sibers 1 foi até 2007, o 2B até 2010. Né? O 3 e o 4 é que estão em operação, porque o satélite tem uma vida útil, igual as outras coisas que a gente tem, né? Então aqui é a cara do Sibers 3, ó, como é que ele é. É um equipamento bem grande lá, né? Ele tem toda uma infraestrutura para garantir a sobrevida dele no espaço, e dentro dele tem as câmeras que fazem a coleta das imagens que a gente quer, tá bom? Geralmente esses satélites ficam orbitando a coisas assim, em distância de 800 km na vertical, é como se fosse daqui... né? Só que na vertical. Então, ó, aqui é a cara do satélite orbitando, aqui já o Sibers 4, tá vendo? E aqui as propriedades dele, ó. Tá vendo os Sibers? Ó, a massa, 2.000 kg, potência de trabalho, 2.000 watts, né? Taxa de dados, né? A capacidade que ele transmite os dados para a Terra, vida útil, ó, 3 anos. E participação brasileira, né? 50% de investimento brasileiro. Aqui é dados do satélite em operação, né? Ele vai orbitar em torno da Terra, né? Então ele tem algumas informações aqui, ó. Custo do Sibers, né? Do 3, ó, 250 milhões de dólares. Então é uma coisa bem cara para você operar, né? Altitude 678 metros, período de órbita 100 minutos, quer dizer, 100 minutos ele faz um giro, né? Então praticamente resolução diária, né? Aqui, ó, essa parte dessa aba lateral é a coleta de energia solar para transferir para a unidade de processamento. Aliás, para o artefato que armazena toda a infraestrutura, né? Aí aqui, ó, vendo esse artefato mais de perto, você tem um detalhamento de vários elementos que o compõem, ok? Então, o Sibers 3, por exemplo, ó, cada pontinho desse que vocês estão vendo aqui são as câmeras que tiram as fotos. Vamos atentar para ela que é a mais importante. Ó. A1 é o sensor IRS, que é o imageador de varredura de média resolução. Ele tem resolução espacial de 40 metros, quer dizer, coisas menores de 40 metros ele não enxerga, mas a imagem dele é 120 metros de largura. Esse cara bem aqui, ó, essa câmera. O 2, quem é? É a câmera Pan-Max. Ela já tem uma resolução melhor. O 2, enquanto esse aqui só enxerga objetos com 40 metros ou mais, esse cara aqui já enxerga objetos com 5 metros ou mais. Mas o tamanho da foto dele é menor, só 60 km. E ele vê a coisa na escala cinza. Aqui vê colorido, tá? E o 3 é a câmera multiespectral, o MaxCam.
ele já tem 120 km, igual ao 1, mas tem uma resolução espacial um pouco melhor, de 20 metros, quer dizer, ele enxerga coisas com 20 metros ou mais. E o 4 é a câmera imageadora de amplo campo de visada, abreviada de WFI. Então, vocês vão ver muito na especificação esses nomes, ó, IRS, PAN-MAX, MAX-CAM e WFI. Ó. A WFI é aquela que pega a imagem de altíssimo comprimento, ó, 800 km, pega praticamente a distância Teresina-Fortaleza, mas a resolução da ordem de 64 metros. Então, observe que quanto maior for a foto, menor a resolução. E quanto menor a foto, maior a resolução. Para nós, imagens desse cara aqui, ó, da MAX-CAM, já começa a ajudar o nosso trabalho de reconhecimento do processo do projeto de rodovia. Aqui é o detalhamento de todos aqueles sensores, tá vendo? Ó? MAX, PAN, IRS, WFI, as bandas espectrais, quer dizer, as faixas de luz que ele tira a foto, ó. Tá vendo? Cada faixazinha dessa aqui é uma variação, por exemplo. Quando tem PAN é cinza, onde tem NIR é infravermelho, onde tem TH é infravermelho termal, né? Isso aqui são detalhes que o geoprocessamento vai lhe ajudar. O que importa é você entender essa parte da resolução, por exemplo. A resolução que lhe interessa é nessa casa aqui, ó, 20 metros, o MAX ou a PAN, 5 a 10, tá vendo? Então, a PAN vai te dar uma boa ideia de ocupações urbanas, de estradas, mas não é colorida, ela é preto e branco. A MAX não, dá para diferenciar vegetação de áreas urbanas, então você vai combinar uma coisa com a outra, né? A PAN, 60 km de largura a foto, 120 a MAX, né? E essas outras coisas são informações muito técnicas, mas essa aqui, ó, revisita real, quer dizer, tempo de nova foto, resolução temporal, 26 dias, no caso da MAX, e no caso da PAN cromática, é 5 dias você tem uma nova foto. Como é que eu pego essas imagens? Ó? Você tem esse site aqui, do INPE, você acessa ele lá, e aí você vem nesse cantinho aqui, ó, imagens do Cibers 4. Você clica lá, ele vai te mandar para outra página aqui, ó. Nessa página, você tem aqui as propriedades de busca, por exemplo, você pode botar município, Teresina, aí ele vai te levar, ó, tá vendo? Você pode escolher o sensor e diz, olha, eu tenho essa imagem dessas condições aqui. Você bota no carrinho, aqui é uma imagem do sensor WFI, aquele de grande amplitude, do Cibers 4, de 30 de 3 de 2017, de Teresina. E aí, ó, aqui já é uma imagem do MAX, que é o que a gente mais usa, né, no PAN cromático, de 24 de 3 de 2017, do Cibers 4, uma imagenzinha um pouco menor. Você bota ela no carrinho e você faz, tem que ter um login, uma conta, para eles controlam isso, né, de qualquer jeito. E eles mandam um link para você e lá no seu e-mail você usa esse link para baixar a imagem. Mas é uma mera confirmação, tá? Não tem dificuldade não. E é gratuito, ele não vai te cobrar nada para te fornecer essas imagens, tá bom? Agora, terminando a etapa de reconhecimento, que é aquela ideia geral da grande região, lembrando, reconhecimento é pegar ponto inicial da estrada, ponto final, na área maior, e ver o que é que tem lá de relevo, ver o que é que tem lá de ocupação urbana, de hidrografia, de hidrologia, geologia, geomorfologia, em várias fontes. Imagens de satélite, foi como nós falamos, cartas prontas, visita em loco. Agora, uma vez que você terminou o reconhecimento, definiu a diretriz geral e a partir dela diretrizes espaciais, aquelas linhas retas pelos pontos obrigatórios de passagem, aí você vem para a parte de exploração do terreno, tá? Então, a atividade de exploração é você pegar e fazer o quê? É um estudo detalhado da topografia, hidrologia, hidrografia, geotecnia, geologia, dentro da faixa de terreno onde você deve projetar a rodovia. Que a gente costuma chamar essa faixa de terreno de faixa de domínio da rodovia, que geralmente é em torno da diretriz 30 metros à direita e 30 metros à esquerda, certo? Então, agora, em vez de você ver toda uma área, você vê só aquela faixazinha da diretriz, ok? Que você escolheu na fase de reconhecimento. Você tem, nessa fase de exploração, definir alguns anteprojetos, né, projetos ou esboço de projetos, para cada eixo rodoviário, onde você vai dimensionar os alinhamentos horizontais, tangentes e curvas, e verticais, rampas e curvas verticais, e também as seções transversais. Por quê? Porque com isso você tem ideia do custo da estrada, e aí você pode ver qual dos alinhamentos que você propôs lá no reconhecimento será o melhor a ser explorado para fins, encaminhamento para fins de projeto, que é a terceira etapa. Aí você faz a análise de viabilidade econômica das 3 opções de anteprojeto que você realizou na etapa anterior, dentro da exploração, escolhe a melhor, e escolhendo a melhor de viabilidade, você parte para o projeto geométrico detalhado dela.
ok? Os processos de exploração, como é que você explora o terreno? Um dos processos mais clássicos é a aerofotogrametria, o mais antigo, que é o quê? Você pega um avião tripulado e ele faz voos com fotos sucessivas, com cobertura entre as fotos na longitudinal de 30% e, aliás, na transversal e na longitudinal de 60%. Né? Essas coberturas garantem que você tenha o mesmo ponto divisado sobre 4 perspectivas, e isso garante a você uma restituição da foto que se tira angulada, você retifica ela para ficar vertical. Os custos disso aqui é de 5 a 6 mil reais por quilômetro quadrado, isso para 2010. Mas isso tem se caminhado, a aerofotogrametria tem caminhado para o uso de outros equipamentos sem tripulação, que são os RPAs, né? Que são os aviões pilotados remotamente. Nós vamos falar deles mais na frente. Agora, por que isso aqui é diferente de imagem de satélite? Primeiro, a resolução que se obtém aqui facilmente é da ordem de 10 centímetros, né? Altíssima resolução. Diferente que isso aqui é pago, né? Os satélites têm isso também, mas é pago e é bem caro. Tá? Aqui, as imagens têm alto nível de precisão espacial e temporal, porque você tira a imagem na hora que você quer. Tá? Baixa influência de cobertura de nuvem, porque o clima, claro, afeta, porque a questão ele coleta a reflexão da imagem do Sol. E se tiver muita nuvem, vai ter pouca luminosidade, então não vai ser bom fazer o voo. Mas ele voa abaixo das nuvens, então não aparece nuvem nas suas fotos, ok? Diferente do que acontece com os satélites. As correções que você precisa fazer também tem que ser feitas para... Do mesmo jeito que você faz com imagem de satélite, né? Você tem que retificar elas para deixar vertical, tirar distorções, reflexos. E isso tudo quem faz é o pessoal do geoprocessamento. Tá? As imagens depois de pronta, elas para você obter essas imagens, você tem que fazer esse plano de voo aqui, ó, por onde ele vai passar, as faixas de cobertura, o tempo de voo e outras coisas mais. Então isso é a aerofotogrametria, mas hoje ela está caminhando para isso aqui, ó, o uso de VANT, que ao invés de ter um avião tripulado, é um veículo aéreo não tripulado, né? E esse cara, ele tem... Nesse caso, ele tem a propulsão aqui atrás, ó, um motor de cauda. Tá vendo um giradorzinho aqui, ó, propulsão dele. Esse cara, eles são controlados à distância, né, por supervisão humana, onde você tem a ação de controladores lógicos programáveis dentro do equipamento, né? Controladores que vão controlar altitude, velocidade, direção, entre outras coisas. A primeira vez que a gente teve registro de VANT no Brasil foi em 1973, então não é uma coisa nova, mas só recentemente aqui tem sido usado com mais intensidade porque foi regulamentado pela própria Agência Nacional de Aviação Civil. Em 2011 apareceu o primeiro VANT de propulsão elétrica feito pela empresa GSIS. Aí em 2015 o VANT asa fixa, que é esse que vocês estão vendo, 100% nacional, feito pela Embrapa e pela USP. O VANT é muito conhecido por ter essa asa fixa, né? E alcançar distâncias longitudinais grandes. Já o drone, uma coisa que vocês conhecem mais facilmente, né? Ele é para áreas, ele se movimenta em pequenas áreas, ele não alcança grandes distâncias longitudinais, né? O drone, o nome técnico seria Unmanned Aerial Vehicle, que é UAV, né? É um equipamento, uma aeronave não tripulada, só que a propulsão não é horizontal, é vertical e multirotor. Esses aviões também são controlados à distância por CLPs, do mesmo jeito que os VANT. Então, se a gente puder comparar os dois, ó, VANT e drone, para nós, da área de rodovia, qual é a diferença? Primeiro, o VANT ele é aplicado para fazer levantamentos planialtimétricos, né, de terrenos, na etapa de exploração, por longas diretrizes, porque ele tem autonomia de voos longos, para cobrir grandes distâncias. Já os drones não têm essa autonomia para cobrir grandes distâncias, né? Nem grandes larguras. Então, eles são mais utilizados para explorar jazidas ou fontes de água, né? Áreas mais quadrangulares, digamos aqui. Aqui são mais espécies de áreas lineares, tá bom? Outra coisa, o funcionamento desse cara é por propulsão horizontal e ele tem largura limitada de voo, tá? Já esse cara, a propulsão é vertical e as larguras são mais amplas, maiores dimensões. Então, basicamente, esse cara faz o voo geral na diretriz e esse cara explora as jazidas próximas às diretrizes. Mais ou menos para diferenciar o uso, né? Esse cara tem mais autonomia que o VANT e o drone tem menos, né? Geralmente o drone tem o quê? 2 horas no máximo de autonomia, dependendo da altitude, da condição climática. Esse cara aqui não, já vai mais longe, 4, 5 horas, dependendo do tamanho, do poste, da propulsão.
Ainda das técnicas de exploração, vamos falar da regulamentação do uso do drone Vant, né, a partir de 2015. Lembrando que é o seguinte, não pode simplesmente comprar o equipamento e sair usando, não é assim, porque um equipamento desse pesa uns 500 gramas, 300, 500 gramas. Então, se cair na cabeça de alguém, dependendo da altura, pode matar. Então, as aeronaves não tripuladas, que em inglês que é Remote Pilot Aircraft, né, foram divididas pela ANAC em 3 categorias. A classe 1, que pesa mais do que 150 kg, tá? A aeronave precisa de certificado da ANAC, precisa registro aeronáutico brasileiro, o piloto tem que ter certificação, tem que ter licença e habilitação para todos os voos, né? Por quê? Porque é uma aeronave que carrega muita carga. Então, isso aqui tem que ter muita responsabilidade para usar. Classe 2, ó, peso entre 25 e 150 kg, também registro na ANAC, mas não precisa de registro aeronáutico, no RAB, né? Mas precisa de certificado médico aeronáutico, né? Que é o prevê do piloto, digamos assim, para licença e habilitação, todos os voos têm que ser registrados. Então, aqui é um controle um pouco menor, tá bom? E a classe 3, que é o mais comumzinho, né? Voos de até 120 metros de altitude, não requer esse registro médico aeronáutico, né? E nem tem não precisa do registro do voo, desses dois aqui não. Todo voo que for fazer é igual uma aeronave que você pega para ir de Fortaleza a Teresina. Tem que registrar o voo, né? Tem que ter o plano de voo. Acima de 120 metros requer o CMA, né? Quer dizer, se você for voar muito alto, você precisa do prevê do piloto. E tem que ter distância, que é importante, ó, manter distância mínima de 30 metros das pessoas, tá? Limitada a 60 metros de altitude em áreas urbanas. Então, é 60 metros para cima e 30 metros na horizontal em relação às pessoas. Ok? Isso é muito importante ser seguido quando você estiver operando. Senão, você pode ter o seu equipamento apreendido. Tá? Isso foi, o uso desse equipamento pela ANAC foi normatizado pela Instrução Suplementar 2102002, que é a que trata da emissão do CMA, do Certificado de Autorização para Voo. Tá? E depois teve a resolução de operação do VANT, que é a RBAC 94/2017. Então veja que é bem recente a regulamentação do uso desses equipamentos pela ANAC, tá bom? Então, se você for usar... Bem, finalizando essa parte que trata da regulamentação dos VANTs e drones, nós vamos falar um pouco da RBAC, a resolução de regulamento do uso desses equipamentos pela ANAC 2017. Então, aqui isso é um resuminho, dependendo da classe, tá vendo? Os maiores 150 kg, de 20 a 150 kg, e menores de que 20 kg, né? E os aeromodelos que já existiam. O que você precisa ter para fazer eles operarem? Primeiro, registro aeronave. Quanto mais pesado, tem que ter. Todo mundo tem que ter, tá? Aprovação e autorização de projeto, todo mundo tem que ter, exceto o aeromodelo. Limite de idade para a operação, todo mundo, exceto o aeromodelo. Certificado médico, só não os RPAs de pequeno porte, menos de 25 kg, né? Nem aeromodelos precisa. Licença e habilitação, todo mundo precisa. E o RPA 3, se você for voar acima de 400 pés, né? Que não me engano é 60 metros. E a distância de operação, aquilo que a gente falou, qualquer um deles tem que manter 30 metros horizontais de distância de qualquer pessoa no chão, ok? Então, esses caras aqui, se você for usar os equipamentos, né, os drones ou os VANTs, você tem que se enquadrar nessas licenças, nessas obrigações. Senão, quando você estiver fazendo a operação, você pode ter equipamento apreendido. E o que significa BVLOX e VLOX? Então, BVLOX é Beyond Visual Line of Sight, quer dizer, são voos dos RPAs onde o operador não enxerga ele foge da visão, ele vê só pela câmera do equipamento no controle remoto. E o VLOS não, o VLOS são os equipamentos que você consegue ver enquanto ele está voando, ver com seus olhos, não precisa olhar para a câmera que está no joystick, tá? E RPA é o apelido, aliás, o acrônimo para Remote Pilot Aircraft, ou aeronave remotamente pilotada, ok, pessoal? Bem, pessoal, com isso nós encerramos a nossa videoaula número 5, na sua parte 1, que tratou do desenvolvimento de traçado de rodovias, falando da parte de etapas do processo de definição desse traçado, com um detalhamento na etapa de reconhecimento e na etapa de exploração. Lembrando que o reconhecimento dá como produto o quê? A provável diretriz geral, que é um alinhamento curvo, e diretrizes parciais e alinhamentos retos. Essa geralmente são 3 opções, e isso passa a ser explorado com técnicas de geoprocessamento e detalhamento topográfico em campo,
E aí você faz uma análise econômica e na etapa de exploração você define qual é das 3 a mais viável para fazer o projeto detalhado da sua rodovia. Então, nós vamos falar dessa segunda parte, da parte de projeto, na parte 2 do desenvolvimento de traçado, que será a videoaula número 6. Obrigado pela atenção.